E aí, vamos falar sobre a diferenciação entre palavra profética original e redação posterior, a partir do livro Introdução ao Antigo Testamento, de Werner Schmidt, da editora Sinodal. A pregação profética não foi fixada por escrito e transmitida para ser arquivada, mas em função de seu significado futuro. Assim também gerações posteriores leram as coleções de palavras proféticas como sendo palavras de Deus ainda em vigor, interpretaram a partir delas o presente e com elas prescutaram o porvir, mas também puderam nestas circunstâncias introduzir seus próprios pensamentos nas tradições proféticas, coisa que obviamente nós também fazemos quando pregamos, né? Então nós lemos a Bíblia e nós acabamos lendo alguma coisa a partir da nossa compreensão do que está acontecendo ao redor e assim por diante. E aí, seguindo, da mesma forma como a primeira comunidade cristã não preservou a mensagem de Jesus de forma historicamente pura, nos evangelhos, também a pregação dos profetas foi complementada ou até retrabalhada a partir das experiências de anos posteriores. As ampliações redacionais revelam, portanto, algo da continuidade da história posterior ou da história da interpretação da mensagem profética. Constituem uma primeira exegese que oferece instrumentos importantes para a sua compreensão, mas também podem transmitir informações falsas. A nomenclatura infeliz, mas habitual, que distingue entre autêntico e não autêntico, não pretende conotar um juízo de valor, mas apenas histórico. Palavras autênticas, entre aspas, podem ser atribuídas ao próprio profeta com toda a probabilidade que a análise histórico-crítica permite. Também o material não autêntico, isto é, não proveniente diretamente do profeta, portanto redacional, pode ser autêntico no conteúdo, isto é, pode conter enunciados verdadeiros sobre os quais vale a pena refletir. As complementações não precisam ser somente literárias. Às vezes o uso cultual influenciou a formação do livro profético. Quando era lida a palavra profética, a comunidade respondia, incluindo a si mesma, em tom de reconhecimento e confissão, na primeira pessoa do plural, ou também com uma doxologia que foi acolhida no livro profético, como em Oséias capítulo 12, versículo 6, Amós capítulo 4, versículo 3, Isaías capítulo 12, Miqueias capítulo 7, versículo 8, Zacarias capítulo 2, versículo 17 e outras. Mais tarde, o culto judaico se complementava a leitura da Torá com a recitação de textos proféticos, chamada de Haftara, Atos capítulo 13, versículo 15 e Lucas capítulo 4, versículo 17. A diferenciação entre as assim chamadas palavras autênticas e as redacionais, em grande parte, pode ser irrelevante ou indiferente, enquanto não esbarrar em conteúdos diferentes e com isto em intenções divergentes, mas isto de fato acontece. Com as complementações, na sua maioria, provém de uma época em que a desgraça anunciada pelo profeta já aconteceu, elas têm um interesse completamente diferente que a palavra profética original. Por um lado, as complementações buscam por sinal de salvação em meio à desgraça. Deus não quer que seu povo sobreviva? Assim, os anúncios proféticos de juízo são complementados com promessas de salvação. Por exemplo, Amós capítulo 9, versículo 11. Os diversos livros proféticos foram até mesmo estruturados a partir desta perspectiva, de acordo com o mesmo esquema. Primeiro vem a desgraça para Israel e os povos estrangeiros, depois a salvação para Israel. Esta divisão, de certo motivada pela pregação profética, Isaías capítulo 1, versículo 21 a 26 e outras, parece que pressupõe e sugere uma sucessão de acontecimentos no final dos tempos, em duas fases, depois do juízo, a salvação. Por outro lado, aqueles que são atingidos pela desgraça se perguntam, por que isto aconteceu? E confirmam que o julgamento por que passaram foi justo. Desta forma, a reflexão sobre as razões do acontecido e a confissão da culpa adquirem uma função prioritária sobre o anúncio profético de punição. Busca-se a culpa do povo na sua desobediência em relação ao mandamento divino, como em Amós capítulo 2, versículo 4, e compreendem-se
os profetas agora como pessoas que conclamaram a penitência, mas cujas exortações encontraram ouvidos moucos. Neste sentido, a atuação dos profetas é diferente da retrospectiva, pelo menos se desloca o acento. Os profetas que anunciam um futuro iminente transformam-se em retrospectiva, em profetas que alertam o povo em vão. Conferir sobretudo o segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 13, e Zacarias, capítulo 1, versículo 4 e outras. Sobretudo, a escola deuteronomística, lembra lá atrás, gente? Parece ter tido importância significativa para a compilação e configuração das palavras proféticas, pois elementos deuteronomísticos se encontram em quase todos os livros proféticos, pelo menos nos títulos, predominantemente no livro de Jeremias. Também grupos sapienciais participaram da redação dos livros proféticos. Conferir Oséias capítulo 14, versículo 10, Jeremias 17, versículo 5, Amós capítulo 1, versículo 1 e outros. A partir daí, se torna evidente que a distinção entre a palavra profética original e suas complementações redacionais, de forma alguma, representa somente uma questão histórica marginal, mas ela levanta um importante problema de conteúdo, de cuja solução depende a compreensão global do profetismo. Por exemplo, a relação entre anúncio de juízo e promessa de salvação, o anúncio de um resto. Mas da mesma forma que esta distinção é básica, ela continua sendo profundamente polêmica. Não se resolveria essa questão adotando a postura radical de exigir que se comprove não a inautenticidade do material traditivo tardio, mas pelo contrário, a autenticidade do material traditivo original, assentando desta forma a exegese sobre uma base segura? O verdadeiro problema não é mais determinar o que representa material tardio e distingui-lo de um conteúdo básico que então seria considerado sem sombra de dúvida como autêntico, mas ao contrário, identificar o núcleo da tradição profética. Numa análise metodológica rigorosa, a busca pelo genuinamente profético dever-se-ia orientar pelo critério de que apenas é autêntico aquele material que pode ser compreendido única e exclusivamente a partir das circunstâncias concretas do tempo e de um determinado profeta. Além disso, é necessário ainda apontar que há entre as diversas palavras supostamente autênticas a mesma intenção específica própria do referido profeta. Embora um princípio deste tipo pareça ser bastante óbvio por sua coerência metodológica, é difícil aplicá-lo concretamente. A aplicação deste princípio classificaria necessariamente como redacionais todos os textos que podem ser explicados também a partir de uma situação posterior. Isto, no entanto, não pode ser justificado de forma convincente. Se a explicação histórico-redacional for demasiadamente enfatizada, sobretudo em contraposição à questão histórico-traditiva, que pergunta pela forma da tradição antes se sua fixação por escrito exige o perigo de que se veja o texto como um todo de maneira por demais uniforme e se ignore diferenças perceptíveis na estrutura do texto. Justamente textos proféticos muitas vezes apresentam camadas agregadas, redacionais, que revelam algo da história do texto. Será que a formação do livro profético não se torna mais compreensível na sua complexidade quando pressupomos que tenha havido um enriquecimento paulatino de um material básico proveniente do próprio profeta e de seus discípulos? Todavia, muitas vezes não há condições de reconhecer claramente a delimitação deste material. Neste caso, argumentos histórico-culturais só são aproveitáveis em termos relativos para determinar a autenticidade, entre aspas, ou não de um texto, pois dificilmente conhecemos as concepções e convicções possíveis ou não no século VIII ou VII. Só fatos profundamente incisivos, como o exílio, deixam marcas facilmente detectáveis no texto bíblico. Por via de regra, não há como comprovar a autenticidade de um texto. Por isto, persiste a tarefa difícil de ponderar cuidadosamente todos os argumentos cabíveis, linguísticos, de conteúdo, históricos, a favor e contra. Mesmo assim, os critérios que podem ser objetivados não permitem, em diversos casos, uma definição inequívoca.
não raro também nos casos em si importantes para a interpretação. Assim, temos de adotar, depois de termos excluído o que reconhecemos como não autêntico, o critério mais subjetivo da coerência. Os textos em questão se enquadram na pregação profética, inserida a partir de palavras que dificilmente podem deixar de ser consideradas autênticas ou a contradizem. Esta questão é sobretudo importante para o julgamento das promessas de salvação, questionadas veementemente. Estas promessas suspendem as ameaças de juízo ou as pressupõem e levam adiante. Também com este procedimento persistem incertezas suficientes que permitem diversas acepções. Então, de acordo com o que nós temos aqui, nós observamos o seguinte, a respeito do que a gente está vendo, é que a gente tem aquela palavra original que foi pregada, a gente tem uma possível, como eu posso dizer, não chega a ser bem a questão de contradição, mas uma compilação de anotações de gente que exatamente aquele caso. Eu estava junto, né, com o Fernando. Eu lembro que ele falava isso, ele falou tantas vezes, né? De repente, digamos que Fernando já morreu, mas tem uma pessoa com seus 50 anos que era criança quando o Fernando falava sobre esse assunto. Eu lembro, o Fernando ele falava isso, isso e isso. Está vendo? Tudo isso que está acontecendo não precisava ter acontecido se a gente tivesse escutado o que ele falou lá. Mas é bom lembrar também que o Fernando tinha dito que se a gente se arrependesse, haveria uma segunda chance. Então eu não sei se dá para perceber que o que acontece é que tem o pregador, tem os seus discípulos, tem o redator. Então, desde a fala até a leitura, a gente tem tanto aquele que prega, que pode anotar algumas coisas, o seu grupo de discípulos que anotaram e passaram para frente de modo traditivo o que foi falado, e temos depois o redator ou redatores que pegou vários blocos traditivos e reuniu numa obra só, que não deixa de ser de autoria do Fernando. Entende? O fato de alguém escrever o meu texto não significa que não é o meu texto, porque a minha ideia está lá. É como, por exemplo, quando a gente cita a frase de alguém. Você citou a frase de alguém, nem por isso a frase é sua. Pastor, não é correto, dentro de uma mensagem, você trazer acontecimento do dia de hoje, lá, você lê uma passagem lá no Antigo Testamento, né? Trazer para a realidade. É o que a gente chama de aplicação. A gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Porque senão a história de Zaqueu fica só um caos. Como é que você vai entender no dia de hoje? Por exemplo, o próprio Regis Danese, ele fala o quê? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder só para te ver e olhar para ti. Claro que, obviamente, ele fala chamar a tua atenção para mim. O texto não parece dizer isso. O texto parece que, como Zaqueu era baixinho, subiu porque ele queria ver Jesus. Jesus é que deu atenção a ele. Pelo menos é o que parece. Mas é a aplicação que o Regis Danese faz, né? E aí o que acontece? Se a gente pegar isso para a gente, o que a gente vai observar? Você traz um texto, né? Que nem você, por exemplo, vai pregar sobre alguma determinada situação. Por exemplo, eu preguei ontem na Assembleia de Deus Carismática Koinonia, lá na Avenida Manuel Teles, em Caxias. O tema da mensagem era Perdoe e Siga, baseado naquela fala de José para os seus irmãos. Por acaso eu estaria no lugar de Deus? O mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou em bem, não apenas meu bem, mas para que também fosse preservado a vida de vocês. Então,
aí o tema era o que? Perdoe e siga. Porque eu não ia ficar parado na narrativa de José. Então o motivo da nossa explicação está saindo, então outro dia a gente conversa. Então a gente vai dar pausa aqui para ir para o próximo bloco. Oi. No caso, aqueles três, os três evangelistas, né? Mais uns três, Mateus, Lucas e... Os sinóticos. Os sinóticos, três sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Eles na visão deles, a mesma visão, eles três estavam ali com Jesus, né? Olha, o caso de Lucas é um caso em que Lucas ele é um pesquisador. Se você por exemplo, não, mas eu não estou trazendo nada novo não, o próprio Lucas diz. Então, assim, o que acontece? Lucas ele é um pesquisador, ele fala, como várias pessoas escreveram, eu entendi que eu também tinha que escrever. E aí ele vai, faz uma pesquisa, e ele se dirige a Teófilo, né, para explicar o evangelho para Teófilo. Então, pelo menos o caso dele é esse. Não é necessariamente o seguinte, olha, eu estou aqui contando porque semana passada, ano passado, mês passado eu estava com Jesus, Jesus fez isso. O caso de Lucas não é bem assim, mas ele é sinótico porque é uma perspectiva parecida. A perspectiva de João já é diferente, tanto é que remonta à eternidade. Mas assim, o caso, né, de por exemplo, Mateus e Marcos e Lucas, eles podem ter uma fonte traditiva parecida, por isso a ideia do sinótico, do ver juntos, né? Então, isso pode ter acontecido, mas a experiência redacional de Lucas é diferente, porque o próprio Lucas diz que o que ele está fazendo é um trabalho, grosso modo falando, jornalístico, certo? Então vamos dar nossa pausa. Pastor, me perdoe.